E aí, vamos direto ao ponto? O que afinal nos faz ser quem somos? A resposta, olha, está escondida numa molécula simplesmente incrível. Hoje a gente vai desvendar os segredos do DNA. É ele o código que escreve tudo, desde a cor dos nossos olhos até o jeito que cada célulazinha do corpo funciona. E o nosso guia para essa jornada vai ser essa anotação aqui, de um caderno de biologia. Bem simples, direto ao ponto. A gente vai pegar essas notas e transformar num mapa visual para entender de uma vez por todas os conceitos mais importantes da genética. Nosso roteiro de hoje é bem claro. Primeiro, a missão do DNA. Depois, o que são os genes. Em seguida, a gente mergulha na estrutura dele e, para fechar com chave de ouro, a regra do jogo. A regrinha que comanda tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, qual é a verdadeira missão do DNA? Por que ele é tão, mas tão fundamental para a vida como a gente conhece? A resposta está bem aqui. O DNA é tipo o mestre arquivista da vida. Pensa num super HD biológico. Ele não só armazena toda a informação genética, mas também gerencia como essa informação vai ser usada e, claro, passada para frente, de geração em geração. É um manual de instruções completo. Ok, se o DNA é um manual de instruções, os genes são os capítulos desse manual. Vamos dar uma olhada em como essas instruções mais específicas são organizadas. Imagina que o DNA é um livro de receitas gigante, sabe? Um gene, nesse caso, seria uma única receita. É um pedacinho específico do código que dá a ordem para produzir uma proteína. E é essa proteína que vai lá e faz o trabalho, resultando em alguma característica, tipo a cor do cabelo ou o tipo de sangue. E olha só isso aqui na prática. Se a fita inteira é o nosso livro de receitas, esses pedacinhos A, B e C são os genes. Cada um deles uma instrução única dentro desse imenso manual genético. Beleza, já entendemos a função. Agora, vamos dar um zoom. Do que é feito o DNA? Para entender a linguagem, a gente precisa primeiro conhecer as letras, né? O grande segredo está aqui. Toda essa complexidade do DNA vem de uma única pecinha que se repete milhões e milhões de vezes, o nucleotídeo. Ele é o tijolinho essencial de toda essa construção. É o Lego da vida. E cada um desses tijolinhos, cada nucleotídeo, tem 3 partes. Um grupo fosfato, um açúcar, que é a pentose, e a parte mais importante, a estrela do show, a base nitrogenada. É ela que carrega o código. E aqui estão elas, as letras do alfabeto genético. No DNA a gente usa 4, adenina, timina, guanina e citosina. Ah, e essa uracila aí, ela entra em cena em outra molécula, o RNA. Mas essa é uma outra história, que a gente já vai ver. A grande diferença entre o DNA e o seu primo, o RNA, está basicamente nisso aqui. No RNA, no lugar da timina, entra a uracila. É uma troca de uma letrinha só, mas com consequências enormes, porque o RNA funciona como o grande mensageiro que leva as ordens do DNA para serem executadas na célula. Muito bem, já vimos a missão, as instruções e os blocos de construção. Agora falta a peça final, a regra de ouro, que conecta tudo isso e forma a famosa dupla hélice. E essa regra tem nome e sobrenome, viu? É a regra de Chargaff. Um princípio simplesmente genial que define como as bases nitrogenadas se conectam. E por que isso é tão crucial? Porque é esse encaixe perfeito que garante não só a estabilidade da molécula, mas também uma cópia exata toda vez que uma célula se divide. E a regra não podia ser mais simples. A sempre se liga com T e G sempre se liga com C. É um casamento perfeito, um pareamento exclusivo. A adenina e a timina são parceiras fixas, assim como a guanina e a citosina. O que isso quer dizer? Que a quantidade de A numa molécula vai ser sempre igual à de T e a de G sempre igual à de C. Esse gráfico deixa a regra cristalina. Olha só, se uma amostra de DNA tem, digamos, 20% de adenina, pela regra, ela precisa ter 20% de timina. Pronto. E os 60% que sobram? São divididos igualmente entre os outros parceiros. 30% para guanina, 30% para citosina, simples, previsível e, nossa, como é poderoso. No final das contas, toda a complexidade da vida é escrita com um código absurdamente simples. 4 letras e uma única regra de pareamento. E isso faz a gente pensar, que outras regras assim, tão fundamentais e elegantes do universo, ainda estão por aí, esperando para serem descobertas?